Antes de existir as heroínas invencíveis no cinema e as protagonistas femininas nas grandes séries modernas, houve três mulheres que mudaram tudo. Elas correram, lutaram, investigaram e pagaram um preço alto por isso. Hoje no Papo no Set a gente revisita um dos maiores fenômenos televisivos dos anos 70 e o drama real escondido atrás do glamour. Fala galera do bem, e é isso! Hoje a gente vai revisitar essa série que nasceu com cheiro de glamour e perfume de sucesso, mas que por trás daqueles cabelos impecáveis e das cenas de ação super bem coreografadas escondia um universo cheio de tensões, pressões, frustrações e disputas de poder. Eu tô falando de As Panteras, ou Charlie's Angels. 1976 foi um ano simbólico. A televisão americana estava acostumada a ver homens no centro, no centro dali das histórias. O detetive durão, o policial invencível, o agente secreto improvável. Então chega o Aaron Spelling, que é o produtor que quase definia sozinho o que milhões de pessoas assistiam toda semana. O Spelling ousou fazer aquilo que para a época parecia uma heresia, que era colocar três mulheres no comando da ação. Kate Jackson, Farrah Fawcett e a Jacqueline Smith. Três nomes que, sem que elas imaginassem, abririam uma porta que ainda hoje não foi completamente fechada. Guiadas pela voz enigmática de um certo Charlie e pelo apoio atrapalhado, mas fiel do nosso querido Bosley, elas mandaram ver. O conceito parecia simples, mulheres bonitas, casos semanais, ação leve e tal, mas a série explodiu porque entregava algo muito mais profundo e contraditório. A beleza era uma arma sim, mas a inteligência era munição. A série mostrava mulheres ativas, competentes, lindas, liderando investigações e chamando responsabilidade. Mas é sempre bom a gente lembrar que aquilo era a televisão dos anos 70 e o rastro do sucesso sempre vem com preço a pagar, Às vezes alto, às vezes não tão alto, enfim. Falar de As Panteras sem falar de Farrah Fawcett é como tentar explicar o sol sem mencionar a luz, Ela não só estrelou a série, ela redefiniu o impacto da televisão no imaginário popular. Aquele pôster famoso do maiô vermelho, fotografado quase de uma maneira ingênua, vendeu mais de 8 milhões de cópias. Aquele cabelo virou um fenômeno global, salões do mundo inteiro tentavam repetir aquele corte Farrah e tal. E a imagem dela saltava das revistas para os intervalos comerciais, dos intervalos comerciais para as conversas de família. E aqui começa a parte incômoda. A Farrah Fawcett ela virou um fenômeno tão rápido que deixou de ser percebida como uma pessoa, como uma artista, e passou a ser tratada como um produto. E produtos, você sabe, não podem falhar, eles não podem cansar, não podem errar. A Farrah Fawcett era exigida como uma máquina, Era uma máquina de audiência. A pressão foi tanta que no auge do sucesso ela tomou a decisão mais improvável e mais corajosa também. Ela simplesmente, depois da primeira temporada, pediu para sair. Claro, a saída não foi simples. A rede ABC processou a mulher, ela foi obrigada judicialmente a retornar em algumas participações especiais, algo surreal para os padrões atuais e tal, enfim. Mas por trás dessa disputa legal estava algo muito maior, que era uma mulher ousando dizer não para uma engrenagem que triturava carreiras. Para piorar, tudo isso acontecia sob o olhar atento da imprensa, que acompanhava o casamento dela com Lee Majors, que era o homem de 6 milhões de dólares, que era o rosto masculino da época, e eles formavam o casalzinho da vez. E quando As Panteras virou febre, a fama dela ultrapassou a dele. O casal de ouro começou a desmoronar em público e o que se via nas manchetes era mais dramático do que qualquer episódio da série. Enquanto a Farrah Fawcett era o rosto do fenômeno, a Kate Jackson era a espinha dorsal. Ela simbolizava a inteligência, a racionalidade, a força discreta da série. Ela era considerada pela crítica como a melhor atriz do trio, também a mais culta, mais preparada, enfim. Mas essa inteligência tinha um custo. A Kate começou a perceber que o material que recebia era raso demais, ela queria ir muito além. E então chegou um convite que poderia ter mudado a história da carreira dela, e da própria história do cinema também. A Kate Jackson foi chamada para fazer o papel que daria a Meryl Streep o Oscar por Kramer vs. Kramer. Sim, aquele papel, aquele filme. E aí o que a ABC fez? Negou a liberação, com medo de perder uma outra estrela como eles tinham perdido a Farrah. Ela perdeu a chance da carreira, Meryl Streep entrou no projeto e o resto virou história. Frustrada, desmotivada e sem espaço para crescer artisticamente, a Kate pediu demissão um ano depois. E ali ficou claro, a televisão dos anos 70 adorava a imagem da mulher forte na ficção, mas não estava pronta para lidar com mulheres fortes na vida real.
E as substituições, claro, vieram. Sheri Ladd chegou como a Chris Monroe, né, e foi, de longe, a adição mais bem sucedida. Ela trouxe leveza, naturalidade e uma energia quase radiante. Depois vieram a Shelley Heck, né, que trazia com ela o glamour de seu rosto dos perfumes Charlie, né, da Revlon, e mais tarde a Tanya Roberts, que seria uma das Bond Girls mais marcantes dos anos 80. Cada uma deixava sua marca, mas todas elas esbarravam no mesmo obstáculo. A química do trio original era uma daquelas raridades televisivas que acontece uma vez só e não se repete mais. E uma vez perdida, não tem jeito, né? Não recupera de jeito nenhum. A Tanya Roberts, aliás, ela seria redescoberta anos depois como sendo aquela hilária Mid Pinchiotti, lembra dela, do That 70 Show? E isso prova que as Panteras tinham um magnetismo que atravessava as décadas, né? Para entender o porquê das Panteras terem marcado tanto, é preciso a gente voltar aos olhos do criador. Aaron Spelling, um produtor que não seguia tendências, ele criava as tendências. Ele entendeu, antes de todo mundo, que a televisão é sobre fantasia, sobre desejo, sobre projeção. E as Panteras eram um espelho dos sonhos dos anos 70. Glamour, aventura, beleza, humor, enfim. E também era uma vitrine de tudo aquilo que a cultura pop queria consumir. Roupas, carros, penteados, atitudes, enfim. Nos anos 90, o Spelling transformaria essa mesma fórmula em ouro puro com Barrados no Baile e com Melrose Place, que eram, de certa forma, filhas diretas das Panteras. Jovens bonitos, conflitos intensos, fantasias cotidianas e tal, enfim. A diferença é que agora o drama se tornava mais adulto, mais emocional e mais complexo. Anos depois, o legado das Panteras ganharia uma nova vida no cinema. Em 2000, Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz assumiram o trio com uma energia completamente diferente, mais pop, mais exagerada, mais divertida, e apresentaram as Panteras para uma nova geração. Os filmes foram um sucesso absurdo, não resta a menor dúvida. Trouxeram aquela mistura de ação absurda, humor autoconsciente, estética de videoclipe que marcou o início dos anos 2000. E foi ali, inclusive, que o Brasil apareceu na franquia, com Rodrigo Santoro interpretando um dos personagens marcantes aí do segundo filme. Essa fase moderna, obviamente, não substituiu o impacto das originais, de jeito nenhum, mas mostrou como que a ideia criativa lá de trás do Aaron Spelling era tão poderosa que podia se reinventar sem perder a essência. As Panteras não foram só uma série de ação fofinha dos anos 70, elas foram um marco cultural. Foram criticadas por objetificação? Sim, foram pra caramba. Foram celebradas por empoderamento? Também foram. Mas, acima de tudo, elas foram revolucionárias no momento em que elas colocaram 3 mulheres no centro da narrativa, correndo, dirigindo, investigando, liderando, num tempo em que isso ainda parecia estranho, ousado e até perigoso para alguns executivos. Em 2019, as Panteras ganharam mais uma reinterpretação, agora dirigida pela Elizabeth Banks. A proposta era atualizar o conceito para o público contemporâneo, ampliando a agência das protagonistas e dando mais camadas ao universo dos Angels. E aí veio Kristen Stewart, a Naomi Scott e a Ella Balinska, que redefiniram esse novo trio. E embora o filme não tenha alcançado o mesmo impacto das versões anteriores, serviu para lembrar uma coisa importante. A força das Panteras sempre esteve ali, sabe? As mulheres podem e devem ocupar o lugar no centro da ação. No fim das contas, as Panteras ultrapassaram o que se espera de uma série de TV. Elas nasceram de um experimento arriscado, floresceram em meio a esse caos dos bastidores e deixaram marcas profundas, não só na televisão, mas também na forma como o público passou a enxergar as mulheres em papéis de protagonismo. E talvez essa seja a maior beleza dessa história, de que mesmo com todos os percalços, com todas as perdas, com todos os preços que cada uma delas ali pagou, essas mulheres abriram espaço onde antes não tinha espaço nenhum. Elas empurraram portas, elas iluminaram caminhos, elas fizeram milhões de meninas e também de muitos meninos acreditarem que a ação, o heroísmo, a coragem não tem gênero. Por isso, hoje, quando a gente revisita essa história, não é só para falar de uma série, é para prestar uma homenagem a essas mulheres que pagaram um preço altíssimo para que outras mulheres pudessem brilhar sem pagar tanto. E olhar para o passado com respeito e com gratidão para o futuro é a nossa obrigação. Quando a gente revisita as Panteras, a gente não está só revisitando um produto da TV dos anos 70, a gente está revisitando um símbolo de transformação. É um grito silencioso, uma faísca que atravessou décadas, se reinventou em filmes, reboots, novas linguagens e ainda assim continua imediatamente reconhecível, porque toda vez que ecoa aquele Hello Angels, alguma coisa acorda dentro da gente, uma memória, uma nostalgia, um desejo de acreditar num mundo um pouco mais corajoso, mais brilhante, mais possível.
As Panteras passaram, mas o impacto delas ficou e continua vivo nos personagens que sucederam, nas jovens atrizes que cresceram vendo as aventuras delas e em cada espectador que ainda hoje se emociona com esse legado. Se no fim da linha existe uma definição para ícone, talvez seja essa. É algo que permanece, algo que volta, algo que nunca deixa de inspirar. As Panteras era sobre presença, sobre ocupar um espaço que até então ninguém achava que pertencia a elas. Farrah, Kate, Jacqueline e todas as que vieram depois enfrentaram uma indústria que queria brilho, mas não queria profundidade, que queria audiência, mas não queria mulheres opinando sobre os seus próprios destinos. E mesmo assim, elas deixaram suas marcas, marcas profundas, mas que a televisão não conseguiu apagar. É curioso a gente pensar que para muita gente as Panteras foram só entretenimento leve, mas para outras tantas pessoas, especialmente para as meninas daquela época, elas foram uma janela, uma possibilidade, uma frase não dita. Você também pode, sabe? Talvez seja esse o tipo de revolução mais bonita, aquela que acontece sem alarde, sem discurso, sem bandeira, mas que muda tudo silenciosamente. As Panteras são isso, memória. E memória, quando é poderosa, não desaparece, se transforma, ela inspira, ela perdura. E a gente se vê no próximo set. Corta!